Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Nesta semana nós vamos falar sobre uma dinâmica muito importante na vida cristã, que é a prática da oração. Como você olha para a oração? Qual lugar que a oração ocupa na sua vida? O que ela significa? A oração move a vontade de Deus em direção aos nossos desejos, ou somos nós que vamos em direção aos desejos de Deus através da oração? Bem, perguntas como essas serão aquelas que nós vamos responder ao longo da semana. Hoje, em especial, nós vamos olhar como a relação está relacionada com a Trindade, com cada uma das pessoas da Trindade. Como fica a relação do cristão, do fiel, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos refletir um pouco nesta ocasião. Bem, primeiro, antes de mais nada, é importante nós lembrarmos que o ensinamento bíblico é que Deus é um só. Há apenas um Deus, o Deus único, vivo e verdadeiro, que é, entretanto, constituído de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Há um só Deus, entretanto, o Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito Santo também são divinos, sendo três pessoas distintas. Não são simplesmente manifestações diferentes de uma mesma pessoa. Não é isso que a Bíblia diz. Não há uma crise de identidade pessoal em Deus, e ora ele se comporta como Pai, ora ele se comporta como Filho, ora ele se apresenta como Espírito Santo. Não. Nós não conseguimos entender isso muito bem, e, na verdade, o ensino bíblico, o ensino cristão da Trindade sempre será um mistério para nós, vai para além da nossa capacidade, por ser uma singularidade. O que isso significa dizer? Deus é o único ser que existe que não é monorrelacional. Ele não é um único ser em uma única pessoa. Todos os seres que nós conhecemos têm a relação um para um ser, uma pessoa. De tal maneira que nós nem mesmo conseguimos entender a diferença entre uma coisa e outra, entre ser e pessoa. Ser diz respeito à unidade do ser, enquanto pessoa diz respeito à personalidade, o traço pessoal, a individualidade na sua personalidade. A Bíblia nos diz que Deus é um só, mas a Bíblia também diz que o Pai é divino, que o Filho é divino e que o Espírito é divino. E eles, inclusive, por serem pessoas diferentes, até se manifestam de forma diferente. Eu gostaria de ler o texto conhecido por ocasião do batismo de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Mateus, capítulo 3, versículo de números 16 e 17, o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos claramente as pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes em um único evento, o evento do batismo de Jesus Cristo. O Pai se manifesta do céu como a voz poderosa, dizendo: esse é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer. O Filho ali está diante de todos, o homem encarnado, Deus encarnado, o Filho encarnado na forma humana, em carne, sendo batizado pelo seu primo, João Batista, e o Espírito Santo, que assumiu uma forma de pomba. Ele é Espírito, mas apresentou-se de uma forma de pomba. E assim nós vemos a presença dos três. Bem, Pai, Filho e Espírito Santo têm igual poder, glória e majestade, porque são igualmente divinos e compõem o ser divino. Pai, Filho e Espírito constituem um único Deus. Mas dentre eles, algumas funções foram distribuídas diferentes. Poderia ser de outra forma, mas por razões internas à divindade, internas ao próprio Deus, eles dividiram competências distintas, aquilo que em teologia nós chamamos da economia divina, no sentido de diferenças de funções. E na palavra de Deus, o Pai apresenta-se como sendo o provedor e, portanto, também o destinatário das nossas orações.
Quando nós oramos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, na oração dominical, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, a nos dirigirmos ao Pai. A oração é dirigida ao Pai. Ele diz, portanto, Mateus 6,9, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós nos dirigimos ao Pai em oração, não nos dirigimos ao Filho. O Filho não é apresentado na Escritura como sendo o provedor, aquele que responde às nossas orações. Ele é apresentado nas Escrituras como sendo o mediador, aquele que leva, que intercede, que media a nossa relação com o Pai. Porque nós somos pecadores, o nosso pecado nos separa de Deus, nos diz a Escritura Sagrada no livro do profeta Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação de vós e vosso Deus, de tal maneira que não vos ouça a oração. Deus proveu para nós um mediador, o seu Filho Jesus. E é isso que Jesus diz quando afirma em João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Foi da vontade de Deus ser glorificado através da obra mediadora de seu Filho Jesus Cristo. Ter essa reconciliação, como Paulo vai explicar, que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por intermédio de Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus, o Pai. Então o Filho é o mediador. O Pai é o destinatário, é aquele a quem nós oramos. Mas nós oramos movidos e na dependência da força do Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus, o que a palavra de Deus nos diz, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso significa dizer que na oração, a relação que nós temos, que o fiel tem com a Trindade é o seguinte, Deus, o Pai, é o destinatário das nossas orações, Deus, o Filho, é o mediador entre nós e Deus, o Pai, na oração, e Deus, o Espírito, é aquele que, habitando em nós, nos desperta, nos capacita, nos fortalece e motiva para fazer a oração. Então, toda a Trindade está envolvida no ato da oração. Portanto, porém, com competências distintas. Ao Pai é dada a função de ser o destinatário, o provedor das nossas orações, que ouve nossas orações. O Filho mediador, aquele que leva a oração. E o Espírito, o capacitador, o motivador, aquele que nos desperta, nos mobiliza, nos motiva a oração. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças pela tua palavra e pedimos a graça do teu Espírito trabalhando em nossa vida para que experimentemos uma dinâmica renovada em nossa comunhão contigo através da prática da oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até amanhã.